Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL e filho do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, também do PL, ofendeu o cineasta Walter Salles em sua rede social. Além de chamar o diretor que ganhou o primeiro Oscar brasileiro com Ainda Estou Aqui de psicopata cínico, Eduardo ainda negou a existência da ditadura militar no Brasil, vindo do mesmo cara que falou que para fechar o STF era só precisava de um cabo e um soldado, né? Enfim, vamos deixar a Dai contar essa história pra gente aqui no plantão do Meteoro. Daiane Oliveira, então, conta aí pra gente o que o Eduardo Bolsonaro tá aprontando. Então, Aliás, ele já voltou pro Brasil? É isso que eu ia dizer, o que o Eduardo Bolsonaro não está aprontando, inclusive está fugindo aí de alguma coisa, tá? Ele está sabendo, algum amigo da Polícia Federal, alguém que passou no concurso com ele, pode ter, né, passado alguma informação, não sei, estou jogando aqui só no ar isso aí, viu? O Eduardo Bolsonaro, ele que não votou ainda, resolveu criticar a postura do diretor Walter Salles, que deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, logo após, né, dia seguinte, a premiação do Oscar, mas ele foi altamente violento, duro, com uma crítica que não faz sentido para o Walter Salles. O Walter Salles ele pode ser muita coisa, mas ele não é a figura do Hitchcock, ele não é uma figura do diretor tido como um psicopata, um maluco, nem tão pouco cínico. Mas sabe por que ele chamou o Walter Salles de cínico? Você sabe por que ele chamou o Walter Salles de cínico, Sofia? Medo. Porque o Walter Salles fala da ditadura. E aí o que ele chama de cinismo é porque ele segue negando que a ditadura foi um movimento violento de repressão. É esse o que ele chama de cínico, de cinismo. Gente, e aí eu vou te pedir, Sofia, até sem muitas delongas, a gente pode assistir o que o povo traz, né, sobre essa acusação do Eduardo Bolsonaro, e sim, depois a gente vai lá assistir, ver o Twitter do Eduardo Bolsonaro, porque essa galera tem muita coragem na internet para falar determinadas coisas, né? Ele ataca novamente. Vamos lá. Quais eu queria ouvir a sua opinião. E olha só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais na última terça-feira para atacar o cineasta Walter Salles, que é o diretor do filme Ainda Estou Aqui, vencedor na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2025. O parlamentar não fez qualquer menção à conquista inédita do cinema nacional, ganhando a sua primeira estatueta na maior premiação do segmento na noite de domingo. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro classificou Salles como um psicopata cínico por reclamar do governo americano. Isso ao comentar as declarações do cineasta em entrevista coletiva no dia seguinte à conquista do Oscar. Eduardo Bolsonaro também disse que Walter Salles fez um longa sobre uma ditadura inexistente. Ainda Estou Aqui é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado federal Rubens Paiva, caçado pela ditadura militar no Brasil. Marcelo Bloch, ditadura inexistente, né? Tá aí o texto aí na tela que está nos acompanhando, da postagem de Eduardo Bolsonaro. Ditadura inexistente, é isso mesmo, Marcelo? Olha, Marcelo, não precisa nem responder, porque é exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro espalha por aí, né? Ele espalha que a ditadura não existe. E ele questiona qualquer pessoa que siga questionando os governos de extrema-direita, como é o caso, né? Como foi a pontuação do Walter Salles. E aí, Sofia, eu vou te pedir para abrir o Twitter do Bananinha. Vamos lá? Olha o que Eduardo Bolsonaro escreveu exatamente, que ele fala, né, no começo do texto, que há dois tipos peculiares de psicopatas: o cínico, que disfarça sua natureza demoníaca, e o escrachado. Acredito que o sujeito que bate palmas para a prisão de mães de família, idosos, trabalhadores inocentes, enquanto faz filme de uma ditadura inexistente e reclama do governo americano que lhe dá todos os direitos e garantias que suas reclamações públicas e mentirosas sejam respeitadas pelo sagrado direito à liberdade de expressão,
define, em essência, o conceito do psicopata cínico. A observação: se qualquer brasileiro fizer essa mesma crítica no regime instaurado pelo Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes fez a nossa Constituição, enfim, que Walter Salles aplaude e legitima, estaria com toda certeza na cadeia, gozando de seus direitos e esplendor da democracia de esquerda. Deve ser realmente muito difícil viver na ditadura americana. E aí eu digo uma coisa, tá? Não sei se você quer ver o vídeo, Sofia, não sei se todo mundo viu o vídeo, né, da crítica do Walter Salles. Está disponível, é uma crítica muito interessante à estrutura de governo, mas a gente já conhece as críticas, até porque a gente vira e mexe está falando aqui do posicionamento do Trump, e uma pessoa que persegue imigrantes, tortura ou deixa de ser torturado sem direitos, que agora está transportando pessoas que não têm passagem criminal para Guantánamo, como a gente denunciou aqui, que é uma prisão que sequer deveria existir, inclusive porque tem acusações de experiências de saúde, experimentos com aquelas pessoas ali que são torturadas, que têm todos os seus direitos violados, brasileiros que foram agredidos, inclusive, que chegaram algemados no país sem a necessidade que isso acontecesse. E ele, em vez de defender, né, a sua pátria, o seu país, no ato ele está sendo acusado do crime de lesa pátria, ele critica quem faz, né, as críticas a esse governo, a essa estrutura, o que é um absurdo total, né? Mas isso funciona na cabeça dessa galera. Um outro detalhe: se o Eduardo Bolsonaro vivesse numa ditadura, ele não tinha mais passaporte, ele já estava preso há muito tempo. Inclusive, eu não sou uma pessoa punitivista, pelo menos eu tento não ser, mas eu acredito que essa galera, toda essa turminha dos bolsonaristas, Sofia, eles deveriam receber um tratamento de realidade aumentada sobre a ditadura. Um intensivão de uma semana, sabe? Um tipo jogo, uma semana. Oi, Sofia. Dai, só uma coisa. Eu vou discordar de você num ponto. Se ele estivesse numa ditadura, o passaporte dele já teria sido cassado. Se ele estivesse numa democracia séria, o passaporte dele já teria sido cassado. Porque o que ele está fazendo é crime de lesa pátria. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo crime de lesa pátria. Não precisa ser uma ditadura para responsabilizá-lo por isso. Então, eu acho que se ele tivesse numa ditadura, teria acontecido muito pior do que tirarem o passaporte dele. Isso. Teria acontecido com ele o que aconteceu com o Rubens Paiva, apesar dele negar, né? Então, e isso é uma coisa que eu não defendo, sinceramente, deixando bem claro aqui, né? Tortura seguida de morte e desaparecimento de corpo, nenhum tipo de criminoso merece. Então, mas era só essa colocação. Continue, Dai, desculpa te interromper. Não, fica à vontade, mas também, Sofia, sabe, se a gente tivesse numa democracia séria, o Eduardo Bolsonaro sequer estava hoje como deputado federal, né, diante de tantas acusações, inclusive com aquelas histórias, né, de devolução de dinheiro em gabinete, né, muitas histórias envolvendo a sua família, mas ele não está, ele está subindo e descendo há meses, inclusive com questionamento sobre estar utilizando o dinheiro público, porque ele está viajando, mas não são viagens oficiais, e ele diz, eu viajei para levar um pendrive para assistir a Copa do Mundo, né, para assistir jogos da Copa do Mundo, eu viajei para levar um pendrive, foi visto na Copa, né, assistindo jogos, coisas assim absurdas, né, que acontecem no nosso país. Então, concordo plenamente contigo, Sophie. Se já fosse uma democracia séria, ele já estaria preso. Infelizmente, a gente ainda tem um processo bem lento que permite que essa galera continue espalhando fake news, como é o caso aqui. Claramente, ele fala que a ditadura, passando de 64 até a gente conseguir, de fato, se livrar, né, de todos os requisitos, que já foi em 89, com uma nova Constituição, né, que fez com que a gente se livrasse de verdade das amarras, a gente não tem como negar tudo o que aconteceu durante esse período. Inclusive, eu vejo alguns historiadores agora criticando alguns pontos do tipo, de fato, a gente tem pessoas que eram influentes na época, que eram pessoas da sociedade, alta sociedade, que foram silenciadas, torturadas, mortas, e a gente tem visibilidade em determinados corpos, mas eu sempre cito um caso que virou documentário, que foi o caso do Homem Errado, de um homem no Sul,
Rio Grande do Sul, se eu não estou enganada, que ele, durante o período da ditadura, ele foi preso pela polícia, foi torturado, foi morto, e era um homem negro, e não se sabia de absolutamente nada sobre isso, porque a população negra também foi perseguida, torturada, morta, e houve, inclusive, um apagamento muito sério, porque a partir de 65 não se falava, né, 68, se não me engano, foi proibido falar de racismo nos jornais à época. Houve a censura até para falar de racismo. Então, a ditadura tem marcas muito profundas em toda a nossa estrutura que não dá para negar, né? Mas o Eduardo Bolsonaro segue negando. E aí, Sofia, eu vou te pedir sim para entrar na ideia de quem é o próprio Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, ele recentemente teve uma condenação ele perdeu, né? Foi condenado a indenizar a jornalista Patrícia Campos. A repórter, o deputado disse que ela teria seduzido fontes para obter informações. O jornalismo sério não precisa fazer isso. E ela ganhou na justiça justamente contra essa acusação dele que, durante uma live que aconteceu em 2020, ela recebeu um valor de 30 mil de danos morais. É uma pessoa que ele tem processos, né, diversos na justiça, que ele responde como réu em alguns outros, mas, como Sofia falou, ele segue para cima e para baixo de avião. E agora, eu vou te pedir para colocar a revista Fórum, Sofia, porque o Eduardo, segundo a revista Fórum, o Eduardo Bolsonaro, ele não deve retornar ao Brasil, porque ele está em pânico com a possibilidade de ter o seu passaporte apreendido, de ser alvo, né, de uma prisão preventiva, porque é isso que ele está fazendo, é um processo de lesa pátria. Então, ele está, nesse momento, entre aspas, morando nos Estados Unidos. Há informações de que existe uma casa alugada, outras pessoas dizem que já foi comprada, e que ele já teria uma escola para o filho. Então, assim, aparentemente, o Eduardo, ele não volta tão cedo para o Brasil, não, viu? Essa galera, a gente sabe, né, que quando o bicho pega, quando a coisa aperta, eles fogem. E aí, só para a gente finalizar, Sophie, olha a covardia do Eduardo Bolsonaro, tá? Ele colocou lá no Twitter dele, gente, que imagem ruim. De fritador de hambúrguer a temos que aprender o passaporte, aí é uma... Detalhe, o Roberto Massal aqui no chat colocou que é deputado EAD, e eu amei, simplesmente amei esse comentário. Não tinha pensado nessa piada ainda, mas é isso, deputado EAD. Essa imagem que a gente está mostrando na tela é criada pela inteligência artificial, tá, gente? Aí a roupinha dele, como se ele estivesse trabalhando no McDonald's, conversando com o Donald Trump, mas é uma imagem criada por inteligência artificial, porque ele está dizendo assim, né? Olha, antes eu era só o cara que fritava hambúrguer nos Estados Unidos, e agora eu sou a pessoa que estou sendo aí perseguido, posso ter o passaporte apreendido. Dito isso, ele não vai voltar para o Brasil tão cedo, porque ele está com medo, porque ele sabe o que ele fez. É isso, Sofia, olha que situação. Deputado EAD que a gente tem agora. Deputado EAD, sim, a gente já tinha o vereador federal, agora a gente tem o deputado internacional, né? Mas, enfim, aquela imagem, ainda mais postada pelo próprio Eduardo, é uma coisa que eu acho que é muito reveladora da cabeça do patriota, entre aspas, vira-lata brasileiro. Porque é um pessoal que muitas vezes prefere de fato ir lá fritar hambúrguer do que continuar aqui no Brasil com os empregos e aí de maior especialização. E deixando bem claro, gente, eu não estou de maneira nenhuma com esse comentário querendo reduzir quem tem esse tipo de trabalho. É só que, assim, é reconhecer que dentro da nossa sociedade isso é sim encarado como uma diminuição, digamos, da pessoa, inclusive pelas próprias pessoas que vão para lá fazer esse trabalho, né? O patriota médio brasileiro vai ver como uma diminuição, fritador de hambúrguer. E ele próprio, o próprio Eduardo, no comentário dele, de fritador de hambúrguer para alguém importante a ter passaporte caçado, demonstra essa visão. E essas pessoas costumam pensar isso, costumam dizer, não, eu prefiro estar no emprego que eu mesmo enxergo como inferior aqui nesse país, que é superior ao meu, do que ficar no meu próprio país.
E essas são as pessoas que têm a cara de pau de se chamar de patriotas. É realmente uma coisa incrível, incrível, Dai. E, enfim, eu realmente. Eu vou ser sincero com você. A primeira vez que eu ouvi esse papo de que podem caçar o passaporte do Eduardo, eu não botei fé. Eu achei que era mais uma jogada aí, talvez até de marketing aí, por parte dos deputados que fizeram a denúncia na PGR, que, se eu não me engano, foi o Boulos e o Correia, né, Rogério Correia. Isso, É, isso. eu creio, eu não botei muita fé. Achei que era mais uma jogada comunicacional. Eu tô começando a acreditar que pode realmente acontecer. No mínimo, o Eduardo acredita que pode acontecer. Isso já é o suficiente É para eu ficar isso. feliz. Não é? Porque ele sabe o que ele fez, sabe? E Sophie, só para complementar o que você fala, dia desses na internet, justamente uma mulher que ela faz um trabalho ali de coleta seletiva no lixo de pessoas ricas dos Estados Unidos. E alguns shoppers, inclusive, ela fala, olha o que eles jogam fora aqui, e aí vai reaproveitando. E ela fala, ela prefere lavar privada ou fazer o processo de coleta seletiva nos Estados Unidos do que morar no Brasil, porque lá é tudo em dólar. Enfim, é o pensamento das pessoas. Pois é. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, o plantão ainda não acabou. A gente já está voltando com mais notícias.